E tudo certo, acho que estamos no Motorama Cast número 30, Hugo Renault. Olha só, cara, 30 episódios legal, já dessa levada aí. Lembrando que, né, a gente está nesse Motorama Cast, nesse novo formato, já tem um bom tempo, muita coisa legal aconteceu. No nosso primeiro episódio já nesse formato, quer dizer, na verdade foi o segundo, porque o primeiro foi só nós dois, mas no segundo episódio desse formato foi quando a gente trouxe o Frank aqui para contar desse projeto que estava começando, né, desses textos que estavam sendo publicados lá no portal Motorama e que estão agora lá completos, 12 episódios de uma jornada muito legal que ele teve com o filho dele para o Ushuaia, mas que em determinados momentos ele resgata também uma outra viagem, então acaba que ele fala das duas viagens ao mesmo tempo ali, sempre trazendo esses momentos. Então agora a gente traz o Frank aqui de volta para falar, né, de todo esse rolê. A gente tem muitos planos ainda para isso aqui, né, se tornar uma outra coisa, que a gente, né, tá muito empolgado com tudo que rolou e querer fazer isso numa entrega diferente ainda e que atinja mais pessoas e tudo. Mas até aqui muita gente já foi atingida, muita gente que acompanha o Motorama acompanhou essa jornada que está lá no portal Motorama, que se você entrar no portal Motorama, você vai ver lá um íconezinho, um título lá no menu que está escrito Ushuaia, que é basicamente essa jornada que o Frank escreveu. Mas é claro que antes tem que dar o recado do nosso patrocinador, né, Hugo Renault? Com certeza. O Motorama Cast é proporcionado pelo Petronas Sprinta, o lubrificante mais indicado para sua moto e que está presente no MotoGP. Petronas Sprinta é conexão máxima entre você e sua moto. Hugo Renault, você leu todos os textos? Que jornada, li com muito gosto, acompanhei. Você escreve muito bem, Frank. Você escreve muito bem. Foi a primeira coisa sua que eu li, cara, e, porra, meus parabéns. E a vontade só aumenta, cara, de fazer uma viagem como essa aí, mesmo sabendo de todos os perrengues que passa, né? E quantos perrengues, né, velho? Mas é interessante entender também que alguns deles estão aqui, né, na nossa cabeça. E o mais interessante desse lance assim, que você está falando, que é justamente eu escrevendo todo o processo, né, toda a história, depois que já tinha passado 2 anos, mas me deu vontade de pegar a estrada de novo, fazer outra viagem dessa, assim, e eu estava falando com meu filho esses dias, que ele também estava acompanhando, né, porque ele foi também acompanhando a leitura, e ele falou, pô, tá me dando maior vontade de viajar de novo e tal, e mesmo sabendo das dificuldades, é um troço que é diferente. Pode ser, sei lá, pode ser 200 quilômetros, pode ser 300 quilômetros, mas sempre vai ter uma coisa bacana você andando de moto, né, cara? Não tem como. Não tem, é muito difícil ter tempo ruim, né? E, literalmente, mesmo embaixo de chuva, às vezes a experiência pode ser boa. Eu dei um exemplo aqui, mas poderia ser diversas outras situações, poder ter um conflito com uma peça de desgaste que está realmente se desgastando, como a gente viu, e vários outros, né? Mas tem sempre o seu valor, não importa o quão árduo seja a jornada, o quanto, de repente, o terreno seja hostil, de repente a moto te deixa na mão, mas enfim, eu acho que a aventura de moto, ela tem esse valor aí intrínseco, né, e que é levado para sempre, cara. É outra pegada, é outra... E olha só, eu quero até trazer aqui alguns pontos que eu trouxe aqui de todos os 12 capítulos aqui pra gente trazer e comentar essa história. Mas assim, ela tem um ponto final agora lá no portal Motorama, né? Estão lá os 12 episódios e tudo, mas eu acho que ainda tem muito que a gente conversar, de trocar ideia. Eu acho que eu tenho uma expectativa aí, Frank, eu já falo aqui no ar, no Motorama Cast, você repassa isso pro Nicolas, mas que em algum momento a gente traga ele aqui também pra gente trocar essa ideia, se ele topar, lógico, né? E seria muito legal. Como eu falei, a gente está com mais planos, né, para compilar isso em um formato diferente. A gente quer compartilhar essa ideia também com a galera que escuta o Motorama Cast. Inclusive, a gente está montando o nosso projetinho aqui do que a gente imagina que seja, mas a gente ainda deixa esse espaço aí para quem acompanhou e quem, né, vivenciou também essa história, à medida que foram sendo postadas, pode colocar também aqui as ideias, né, do que gostaria de ver, quais formatos diferentes, como a gente pode compilar isso numa entrega diferente, né, e possa atingir mais pessoas. Mas aí eu queria saber já de vocês dois,
se eu já posso começar aqui trazendo uma das passagens que eu acho que me marcou bastante ali. A gente vai fazendo essa troca, o Hugo vai trazer umas das deles aqui e tudo, mas queria saber se eu já posso começar aqui, a gente engatar a primeira marcha e mergulhar de fato na história que já foi publicada. Pode sim. Então vamos nessa. Taca a marcha aí. A primeira coisa que eu separei aqui foi lá no texto 3, né, no episódio 3, podemos chamar de episódio, vamos chamar de episódios, por mais que sejam textos, são episódios ali também. Pode ser capítulos também, mas eu tô mais habituado com episódios. O Frank, ele colocou... É porque, assim, toda vez que a gente vê textos, assim, livros de moto que relatam jornadas, sempre tem uma coisa meio filosófica, uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa de estar sozinho ali na moto, os pensamentos vêm e tudo, e a gente acaba tirando algumas conclusões e tal. Algumas eu me identifico, por mais que eu não tenha feito viagens tão longas, já peguei estrada e num jeito parecido, assim, que foi dividindo a estrada com o Hugo. Então a gente se identifica algumas coisas, né, que você fala ali das parcerias, né, das preocupações que tem estando em uma dupla. Mas ali no episódio 3, você fala que a viagem torna-se uma forma de meditação, onde cada quilômetro pode parecer uma longa peregrinação, né, com dificuldades, ou um rápido instante de prazer e contemplação, né? E isso vai depender do momento, do que está passando de preocupação ali na cabeça. E, inclusive, você cita que não lembra de nada do que ocorreu entre o trecho de Garayalde, eu não sei se é assim que fala o nome da cidade, acho que é, e Tresleu, né? Porque era aquele primeiro perrengue que a gente até já comentou um pouco lá naquele outro episódio do podcast, mas aqui a gente pode trazer de novo para pegar um pouco dessa conclusão filosófica que você tirou ali. O que eu acho mais interessante, né, dessas questões de viajar de moto é justamente esse momento, né? Tudo bem que tem gente que a gente falou até na outra vez, né, de ouvir uma música ou usa um intercomunicador que vai com o garupa conversando, mas geralmente você está sozinho e você não tem muito recurso, né? Você está ali naquele momento e você sabe que vão ter algum tempo que você vai ficar só com seus pensamentos, assim. Então isso é muito, tipo assim, você vai refletindo e vai vendo a estrada. Nessa parte aí especificamente, cara, eu era tão maluco ficar pensando, né, no problema do pneu, o que ia acontecer, se a gente ia conseguir chegar e pensar nas possibilidades, que foi o contrário, assim, né? Na verdade, eu não conseguia pensar em outra coisa e não conseguia desligar aquilo da cabeça, então realmente eu não lembro de nada desse trecho. Assim, para mim, é uma mancha cinza, assim. Você não lembra qual era a paisagem do local, né? Não lembro de nada, assim. Eu lembro bastante de um caminhão branco na minha frente, jogando água pra caramba, que estava chovendo, e jogando água pra caramba, e tipo assim, e eu só ali tentando pensar, putz, e controlando a velocidade, que eu tinha combinado, não vamos... Sei lá também, né? Você passa mil coisas... Naquele momento que a gente decidiu, vamos seguir mais ou menos uns 100 km por hora, para não arriscar. Mas quem disse que 100 km era uma velocidade segura, né? Tipo, a gente não sabia nada, assim, estava meio que na louca. Que doideira, Mas isso parte de um perfil de preocupação também, ainda mais você sendo pai e seu companheiro de viagem ser seu filho. Isso em menor escala acho que acontece quando você está com um amigo, né? Um parceiro que não necessariamente seja seu filho. Mas, pô, você tendo seu filho ali, acho que o peso é maior. Eu já tive experiências ao contrário, né, de estar na estrada com o meu pai. Mas o que eu percebi ali na hora foi que, ao invés de ter uma preocupação, que geralmente a gente tem, e eu tenho muito também, porque eu tenho um perfil meio de preocupação, de estar ligado em várias coisas, principalmente nas coisas que nem vão acontecer. Acho que o Guigo sabe bem disso, né? São anos de convivência aí. E aí eu, com meu pai, eu confesso que não tem muito, porque tem aquela áurea de que o responsável é ele, né? E você falou isso em um momento também. Pois tem uma disciplina invisível ali, né? Enfim, que faz com que tenha que ter um líder, mesmo em uma situação que não necessariamente tem um líder, né? E aí, enfim. Eu até ia falar disso, né? Já jogando, né, que o Guigo começou falando do capítulo 3, do episódio 3, mas que lá na frente eu falo isso, né? Assim, porque foi justamente
não sei se eu posso já dar esse salto. Pode, mas, não, vamos nessa, sim. Porque foi bem isso, assim, tipo, eu fiquei, né, daí refletindo sobre tudo isso e tem muito essa coisa, assim, por que a gente, né, como papel de pai, acha que a gente é que tem que apontar o caminho e liderar, e é o que eu falo lá também, né, tipo, o Nicolas já tinha, naquele ponto, ele já tinha passado por coisas que muito motociclista nem sonha fazer. Exato. E ele já tinha toda essa experiência, e mesmo assim eu tinha aquela coisa de, putz, eu sou o cara mais experiente aqui, eu que vou, né, tipo, até não só tirando a questão da estrada, mas a experiência nesse papel de pai, assim, né, de mais velho, de ser o cara que vai cuidar do outro, né, e até eu chego a comentar sobre isso, né, tipo, como seria uma relação se eu, né, tipo assim, eu saio para viajar com vocês, a gente combina, e eu nem sei direito se vocês são tão experientes assim, mas mesmo assim, eu vou respeitar e vou aceitar que qualquer um lidere em qualquer momento. Mas, e está disposto a aprender com nós, né? Isso. E com o filho, você sempre acha que sim, não, eu tenho mais a ensinar para ele do que ele para mim, né? É uma coisa meio maluca. Mas eu posso te falar, pode falar aí, Guigão. Não, só ia complementar que lá no final ele comenta desse conflito, né, que ficou porque ele poderia ter deixado o Nicolas tomar algumas decisões e tudo, e conforme rola os 12 textos ali, sempre é legal assim, porque a jornada toda não se trata só de uma viagem de moto, é uma jornada pessoal, uma relação de pai e filho, e o Frank em vários momentos ele se pega ali se remoendo de algumas coisas que ele considera que foram erros que ele cometeu, né, e tudo. E essa hora é uma hora que ele para e pensa assim, caraca, eu não precisava ter liderado, né, tanto assim. Talvez em um momento eu poderia ter deixado nas mãos dele decidir para onde a gente vai, o que a gente vai fazer e tudo. Esse que é o grande rolê dessa jornada toda, desse texto todo. Da relação de pai e filho, né, das tomadas de decisões, muito mais do que a jornada de moto em si, né? A moto tá lá, tá no caminho, tem todos os perrengues, e a gente ainda vai falar de alguns deles aqui, mas é muito mais uma história pessoal muito interessante e contada de uma maneira muito foda, que junta essas duas viagens, né? Claro que com o foco principal nessa viagem do Ushuaia, que era o objetivo maior. Sobre isso, dessa relação do pai e o filho da estrada, e naturalmente a gente ir para esse caminho onde tem uma hierarquia involuntária, né? É como você falou, cara. Naquela altura ali, seu filho já estava com uma experiência que muitos motociclistas nunca vão ter andando de moto a vida inteira, sacou? Naquele momento ele estava fazendo uma segunda grande viagem, passando por uma segunda grande experiência, e muitos nem tiveram nem a primeira que ele teve. É muito louco pensar nisso. E como você mesmo também falou em algum momento lá, acho que nesse momento nós estamos lá no capítulo 3, se eu não me engano. Já faz tempo, né, que o capítulo 3 foi lançado. Mas você mesmo disse lá, já era um adulto, né? Então, aí depois você começa a refletir também justamente sobre isso que o Guigo falou, até que ponto eu deveria ser eu a dar as cartas aqui. E aí logo na sequência tem uma hora em que você mesmo questiona, isso que é muito louco, né? Depois de um momento de dilema, um momento de questionamento e tal. De onde que surgiu isso? E talvez da próxima vez eu possa fazer de uma forma que não seja tão limitante para ele. Mas eu diria para você ficar bem tranquilo, que eu não acho que tenha sido limitante não, cara. Pode ser que pelo ponto de vista dele tenha sido muito animal também, saber que tava em boas mãos ali. A gente ainda quer perguntar isso diretamente pro Nicolas, mas eu imagino que para ele a experiência foi linda, né, cara? Não, tanto que ele voltou, e assim, claro, né, a experiência a gente vai sofrendo e passando pelas dificuldades e tal, mas uma das coisas que ele fez logo que ele voltou da viagem do Ushuaia foi fazer uma tatuagem daquela placa das palmeiras voando, sabe, torta com o vento, que é uma placa clássica, assim, da estrada ali da Patagônia, porque é muito vento lateral, e eles têm essa placa ele tem tatuado no braço dele. Olha que massa. Olha que demais isso, né? É muito louco isso. Para ele foi uma experiência foda. Posso dar um salto aqui, temporal na história? Vai lá, lança outra brava. Eu acho que assim, vai acabar que em muitos momentos aqui, Frank, a gente vai falar mais do que você, porque a gente tá, a gente recebeu toda a história, a gente tá tentando compreender aqui as coisas, e você vai dizer se a gente enxergou da forma que você quis passar mesmo e tudo, né? Então,
mas se sinta à vontade também para enfim, falar que a gente tá falando merda, qualquer coisa aí. É que eu ainda não... Aí, como eu falei, acho que aqui nós vamos pro capítulo 11, salvo engano. Vamos lá. Quando o Nicholas, eu ainda não conheço ele, a gente ainda não teve contato com ele. Pela história, posso estar enganado, mas pela história que foi contada, eu tracei um perfil de alguém que é, de repente, um jovem meio introspectivo, pelo menos por enquanto, né? Mas veja bem, o fato de ter feito a tatuagem, que é uma informação nova, a gente não sabia, mas principalmente o fato de ter, mesmo com a morte do avô, né, que o pai da sua ex-esposa, correto? Faleceu enquanto estavam viajando. E, claro, não é uma notícia boa de receber em momento nenhum, né? Muito menos quando você está distante. Mas ainda assim, foi uma decisão que você deixou a cargo dele e ele preferiu vocês darem prosseguimento na viagem, como seria, né? Sem interferir nos planos nem nada, nem ter que voltar alguns dias antes. Aquilo ali também deixou, como leitora, ficou bem claro para mim o tanto que ele estava amarrado, assim, vidrado, né, de estar ali. Porque mesmo com a tragédia, ele falou, não vai mudar nada, vamos permanecer com os nossos planos, porque tá dando tudo bom. Pelo menos foi a leitura que eu fiz. Enquanto isso, o pai lá pensando, nossa, o que tá dando errado, né? E tava dando tudo bom. Nesse momento aí, né, quando a gente chega em Buenos Aires e fica sabendo na notícia, foi um momento que para mim pesou muito, assim, por toda essa relação, né? Porque, e até o que eu comento até no próprio episódio ali, que foi o que mexeu comigo, assim, né? Essa questão quem está seguro aonde, né? Tipo, a gente está fazendo uma viagem, a gente está cruzando, né, descendo toda a América do Sul e voltando, e em lugares desertos e tudo mais, e todo mundo achando que a gente é que estava correndo risco, e na verdade recebe uma notícia dessa, assim, né? Tipo, que o avô dele em casa e sofre um acidente na própria casa e vem a falecer, né? Então é uma coisa muito, muito marcante, assim, naquele momento, mexeu muito comigo, né? Eu acho que, claro, com ele também, mas a gente estava no final da viagem, né? Faltava só dois trechos, assim, mas com certeza aquilo foi muito, muito tenso, assim, né? Desses sentimentos todos ali, de tudo que a gente já tinha passado, e até daí você vê, né? Assim, essa relação do começo lá que eu comecei a contando justamente pelo episódio do pneu e né, de ver toda aquela dificuldade e do risco que a gente estava correndo, e daí as coisas começam a se conectar, assim, foi lá que as coisas, sabe, na minha cabeça, assim, cara, tipo, a gente está aqui justamente tendo uma experiência que poucas pessoas vão entender, e ao mesmo tempo, né, tipo, todo mundo pode achar uma loucura, mas até que ponto ficar em casa a gente não está correndo o mesmo risco, né? Então, pô, foi bem intenso. Você estava o tempo todo se questionando, né? Assim, eu coloquei meu filho em risco e tal, será que eu fiz a decisão? Parece assim que você tá lá curtindo a viagem, do nada te bate um negócio assim que, tipo, caraca, o que eu tô fazendo é mó loucura, eu tô colocando meu filho em risco aqui, não sei o quê, é uma viagem perigosa. E aí você tá o tempo todo se questionando dessas coisas e acontecem outros problemas e aí volta esse questionamento. E aí quando chega esse momento, né, é claro que, né, sem perder a sensibilidade da coisa que foi, né, porque é uma tragédia, né, familiar e tudo, mas essas coisas meio que acabam se encaixando dessa forma, nesse questionamento que você tava tendo, né, até que ponto a gente tem que deixar de viver a vida, né? Até que ponto ficar em casa é realmente mais seguro, né? Então ficou bem claro assim que nessa hora parece que as coisas se encaixaram assim nessa filosofia que você estava tendo. E claro, a gente nunca tem resposta para tudo. A vida é louca, né? A gente está o tempo todo tentando entender as coisas, né? A gente quer botar propósito nas coisas que às vezes não tem tanto propósito. O propósito é justamente esse desafio, você ter esse momento com seu filho e conseguirem chegar nesse objetivo, né? Você até fala que quando você chega no Ushuaia, você não aproveitou tanto o próprio Ushuaia quanto você gostaria, você até se arrepende um pouco disso, mas no fim das contas é essa a jornada, né? Você chegou lá, bateu a foto, não estava pensando tanto ali no que tinha para fazer, mas terminou, cara, e assim, não é
não é exatamente o destino que é a cereja do bolo, né? A própria jornada mesmo, tudo que aconteceu durante a ida e a volta, né? E eu sempre, e até a vontade que eu tinha de contar todos esses momentos, né? Porque não é mais do que uma história, são uma coleção de momentos, até por causa do episódios todos na viagem para Atacama, porque tem muito essa relação, assim, porque são coisas que, eu não sei se todas as viagens meio que acontecem coisas, né? Acaba acontecendo coisas semelhantes, ou a gente acaba passando por momentos que a gente se percebe meio tomando as decisões meio parecidas, ou tendo que tomar decisões em situações meio parecidas. E essa coisa, quando a gente estava em Buenos Aires, e essa decisão, né, de seguir ou não a viagem, de que forma que a gente ia seguir, foi muito parecido, sabe, me ligou na hora também com o acidente que ele teve na ida para o Atacama, assim, onde a gente estava, né, ele ficou lá na enfermaria, lá no posto de saúde, lá da cidadezinha, e eu já pensando, puta, a gente vai ter que mudar todos os planos e desistir de tudo e mandar a moto para algum lugar, porque a moto não pegava. E ele saiu do posto todo determinado e tal, né, que eu também conto isso aí, tipo, ele saiu determinado, não, eu vou arrumar a moto aqui de qualquer jeito, a gente vai continuar, eu só tô com uma dor no ombro, mas vamos seguir. Então tem muito também dessa, sabe, foi diferente, foi um momento, claro, né, uma situação bem mais difícil, né, do ponto de vista assim da família e trágica até, mas também foi essa decisão, assim, né, tipo, também acabou tendo que parar e falar, cara, vamos ser prático e vamos tomar uma decisão aqui, não vai mudar muita coisa e vamos em frente, né. Por vários momentos você mostra que você até se surpreendeu um pouco, assim, com a coragem dele, assim, né, e esse foi um momento, assim, que, né, ele tinha acabado de cair, teve um atendimento médico ali e tudo, mas a decisão de continuar foi dele. Você, na hora que eu tava falando, parece que você se assustou um pouco ali, porra, é isso então? Então, assim, no fim das contas, você acabou deixando, assim, ele tomar muitas decisões, né, você tá o tempo todo ali achando que é você que tá conduzindo, quando, surpreendentemente, em alguns momentos é ele que conduziu realmente a situação, né? Ele que decidiu ir e tudo. Você falou, pô, não vou precisar despachar a moto nem nada, então vamos seguir. O Nicolas quis seguir, vamos seguir e é isso, né? E momentos parecidos com esse acabaram se repetindo de novo ali. Você foi surpreso aí um pouco com a coragem dele, né? Sim. Com certeza. Esse momento aí, ele teve autonomia total. Você deixou nas mãos dele e foi bem legal, né? A determinação mesmo dele, né? Tanto no momento do acidente, quanto no momento do falecimento do avô. Ó, tem uma outra passagem lá na história toda, que, se eu não me engano, é no episódio 6, que você fala sobre equilíbrio. Né, que você primeiro até fala que quando você começa a andar de bicicleta, né, a primeira coisa é se equilibrar. Depois que você anda de moto, você começa a ver que você tem que se preocupar com outras coisas além de só se equilibrar. E quando você percebe, na verdade, o equilíbrio está em tudo, né, nas coisas, na própria viagem, na estadia, em estar se preocupando com o Nicolas e tudo, com o que ele está pensando. Então, você acabou vendo que o equilíbrio está permeado em todas as coisas, né? Conta um pouco dessa parte aí do equilíbrio. Essa é um dos insights, assim, desses momentos de meditação, assim, que a gente vai na estrada e pensando, e tem muito dessa relação geral de viajar de moto, assim, porque você tem que... Você planeja muita coisa, né? Porque a gente, assim, a gente acaba tendo essas limitações, né? Na moto você tem que fazer planejamento de abastecimento muito mais controlado do que se você tivesse de carro, né? Pelo tamanho do tanque, dependendo da moto. Você tem que estabelecer quanto tempo você consegue realmente pilotar durante o dia e que vale a pena, até pelo, né? Eu acho que era muito também essa questão, assim, uma coisa que me incomodava sempre era tipo, pô, por que a gente está fazendo essa loucura de rodar muito num dia só, né? Tipo, e chegar num lugar e não ter tempo nem para curtir aquele lugar e tal. Mas aí são sempre essas decisões, né? Tipo assim, eu vou parar aqui, mas o que eu vou fazer aqui, né? Também no meio da Patagônia, um lugar extremamente, uma cidadezinha que não tem muita coisa para fazer. Eu acho que é melhor tocar mais um pouco e andar mais 200 quilômetros e chegar num outro lugar e daí a gente cada vez mais próximo do destino, né? Então tem muito a ver com essa questão desses equilíbrios, assim, de
de tomar decisão e de estar atento à viagem como um todo, assim, até na questão eu falo também da questão do equilíbrio de ritmo, né, de cilindrada da moto, de velocidade. Você tem que estar a viagem longa, você acaba tendo que ter essa distribuição melhor de desgaste, de tempo, de tudo. Então, foi aí que eu fiquei pensando nessa questão toda, né, de equilibrar e eu acho que tem muito... O que eu sinto que pouca gente fala, né, nesses relatos de viagem de moto que a gente acompanha no blog, né, nas redes sociais, é justamente como se planeja uma viagem. Né? Uma viagem mais longa, assim, quais são as decisões? Eu vejo, né, tem né, pessoas que viajam mais trechos pequenos e vão acampando e tal, mas eu tomei outra decisão, né, eu ia ficando em hotéis e tinha um planejamento de quantos dias isso precisava durar, né, até para poder voltar e ficar com meu outro filho e com a minha esposa. Então tinha toda essa questão de um equilíbrio melhor aí no planejamento. O equilíbrio sempre vinha na cabeça, né? Sim. Tudo tinha que ser equilibrado. E quando você chegou nesse insight aí, você acabou gerando uma frase ali que eu achei muito massa. Eu coloquei ela aqui entre aspas, porque ela reflete uma das coisas meio clichês que a gente acaba repetindo muito aqui no Motorama, né? Às vezes soa meio clichê, mas ela é a coisa que a gente realmente acredita, sabe? Toda vez que a gente vem aqui para falar de moto e tudo, que olha só a frase legal que você chegou. Tudo é uma questão de tempo e de ter liberdade para fazer muito mais paradas, mas o tamanho da moto não define o tamanho da viagem. Isso aqui foi muito massa, e foi numa hora também que você chegou numa conclusão de que a GS de repente era um pouco demais ali, que você podia ir para uma coisa menor, porque o seu equilíbrio, né, esse equilíbrio que você tem do ritmo com o Nicolas, do seu ritmo de viagem, tudo. Claro que para cada um é um pouco diferente isso, né? Tem um cara que vai encontrar o equilíbrio na GS mesmo, 1200, e é isso. Mas para você encontrou ali, você entendeu que de repente, se você facilitar um pouco as coisas, né, diminuir o tamanho da moto, ia facilitar um pouco as coisas para você numa próxima viagem, né? Essa questão também de o equilíbrio entre os participantes da viagem, né? Eu não sei como num grupo maior, mas e foi o que a gente sentiu, que também foi pensando nisso aí, por causa da viagem para o Atacama, que foi totalmente desequilibrada por uma... Né, era uma GS 1200 com uma XRE 190. Pois é, daí não é bacana nem para nenhum nem para o outro, né? Mas achar esse meio termo aí, ou tá todo mundo na mesma levada, assim, mas eu não vejo tanto problema. A diferença não é a diferença também da cilindrada, do tamanho da moto. É assim, pô, a gente determinar um ritmo e aceitar aquele ritmo como bacana, que é bom para todo mundo. Então, a gente andava a, sei lá, 110, 120, assim, normal, assim, tranquilo. Aí, tinha até alguns momentos passava aquelas motos, assim, sei lá, devia estar uns 160, 170, mas, né, cada um tem a tua curtição na questão da velocidade, até de andar na estrada e tal. Mas pra gente tava, tipo, de boa, assim. Então, claro que com a XRE 190 a gente não chegava nessa velocidade nunca, então era meio traumático. Foi meio Mas vou te dizer que às vezes não é só a moto que define isso. Hugo Renault e eu temos tido experiências nas últimas viagens, nas últimas vezes que a gente pegou a estrada, e a gente falou isso nos últimos episódios aqui, que ele tá num ritmo muito mais acelerado do que eu. Ele tá curtindo a moto de um jeito mais de velocidade do que eu tô curtindo. E tá até nos últimos rolês que a gente teve, eu acabei ficando para trás mesmo, estando com moto de potência igual ali, sabe? Então... o mesmo motor, as duas motos. Mesmo motor, é isso aí. Eu percebo também, assim, até nessa relação com o Nicolas, assim, até o jeito de curtir, né? Talvez são fases da vida e fases da experiência que você está curtindo, né? Com certeza. Então, a gente sempre pensa assim, pô, vamos pegar uma moto, vou dar uma banda, né? Mesmo só um passeio. Você vai falar, vou pegar uma serrinha, né? Uma coisa que tem umas curvas bacanas para fazer e tal. Eu já sinto que o Nicolas, ele meio foge, assim, ele já fica preocupado se tem serra e tal, porque ele sabe que ele vai ter que controlar melhor as curvas e tal, então ele
Então é questão dessa vibe do momento, assim, eu acho. Isso fica bem claro naquela hora que vocês estavam praticamente resolvendo o problema do pneu, mas ele ficou preocupado com o freio, né? Que precisava trocar, que depois vocês até perceberam que não tava de boa a pastilha, tava na hora de trocar, mas funcionava ainda tranquilamente, mas ele ficou muito preocupado com aquilo, né? Aquilo tirou uma noite de sono dele e foi um momento que ele ficou até mais introspectivo, mais preocupado, né? Essas coisas que eu falo, né, até do que o Hugo comentou no começo, de que a gente fica preocupado, e eu sou muito desse, de ficar encanado e ficar, eu tenho que cuidar para não ficar daí também gerando pensamento ruim e ansioso. Mas eu sempre ficava pensando, puta, vai dar um problema. Até eu relato uma coisa que eu achei que a bateria da GS ia morrer, e eu estava preocupado que a moto não ia ligar de novo, e eu fiquei pirando isso num dos episódios, né, que foi indo para Buenos Aires. E eu ficava pirando e pensando, puta, eu não vou desligar mais a moto, porque senão ela não vai ligar nunca mais, e daí eu não vou ter onde trocar a bateria. E coisas que pro Nicolas não tava pesando, e você achava que tava pesando, né? Isso, quando eu tava lendo, eu consegui fazer paralelos com o próprio Motorama, não só na estrada, mas o nosso jeito de lidar com o dia a dia e tudo. E é normal numa relação, né, de duas pessoas e tudo, uma pessoa acaba pesando mais numa coisa que ela se preocupou e tudo, e eu direto a gente tem uma conversa desse tipo, e às vezes a gente até dá um toque um pro outro e fala, pô, cara, você tá pesando demais isso daí, nem é nada demais. É uma frase recorrente até, às vezes, da gente, esse pesar demais. Muito, Mas é assim, né, cara? Acontece desse jeito, né? Um cara fica mais preocupado com uma coisa, o outro tá mais desencanado, ou às vezes tá preocupado com uma coisa que tá fora ali e tudo, e o outro não tá sabendo, aí fica aquela coisa de um tentar entender a cabeça do outro. É muito o que aconteceu com vocês na viagem, né? Você tentar entender o que o Nicolas estava pensando, né? E cada um tem uma percepção totalmente diferente, cara. Do mesmo fato, no mesmo momento, está totalmente... E até foi engraçado, quando eu comecei, né? Quando a gente começou a postar aí no portal os textos, os episódios, e o Nicolas foi acompanhando e tal. Aí teve alguns episódios que ele falou assim, cara, eu nem lembrava que tinha sido assim. Para ele, algum trecho específico, ele nem estava tão encanado. Eu fiquei imaginando ele lendo mesmo o que ele estava pensando. Eu imagino que o contrário também aconteceu, né? Alguns momentos que para você não marca, você não lembra mais, como esse momento aí do caminhão, que você lembra do caminhão branco jogando água e tal, você não lembra de mais nada, né? Para ele pode ser que aquele ali, de repente, tenha sido um momento que chamou a atenção dele por outros motivos e tal, ou que ele lembra bem, né? Eu acho que se ele contasse essa história, eu acho que seria uma história totalmente diferente. Seria uma outra história. É sobre outra ótica, sobre a perspectiva. Mas eu queria falar ainda um pouco sobre a questão do balanço, que também foi uma das que mais me prendeu na história, assim, que eu posso me identificar muito também, né? Já no trecho final, tanto é que acho que nós estamos no capítulo 12 já. Você conta que chegando aí me corrija se eu estiver errado, mas acho que Dionísio Cerqueira. E aí você tomou a decisão de ir até Pato Branco. Claro que assim, muito empolgado não, mas muito já de olho no desfecho daquela história, né? Já eram os últimos momentos. Então, claro, é normal, tem uma vontade muito grande de, pô, minha casa tá logo ali, né? Logo ali, assim, entre aspas. Por que não? E ali eu vejo que foi um dos momentos em que faltou balanço, porque você mesmo fala que provavelmente foi uma das piores decisões que você tomou em toda a viagem, porque colocou vocês em um risco muito desnecessário, né? Essa aí foi a volta, né? Eu relembro ele no último capítulo da viagem aí, mas ele foi a volta da viagem do Atacama, né? Porque daí foi a chuvarada que a gente pegou. Perfeito, E cara, foi assim, vendo agora, e sinceramente, eu teria dormido lá, assim, porque... E é muito mais ainda angustiante vendo, assim, tipo assim, porque quem estava sofrendo mais, por uma série de fatores, né, porque também era a moto diferente e tal, mas nem por isso, porque na chuva nem eu estava andando tão rápido. Mas a gente chegou já de noite e o Nicolas estava completamente encharcado, cara, porque a roupa dele, ela era um modelo que era impermeável, era aquela roupa que tem 3 camadas, na verdade. Tem uma camada impermeável e tem ainda a de inverno, assim, né? Aquela famosa jaqueta 3 em 1, né? A minha... Igual tem uma dessas aí, cabulosa. Sim. Essa é pra ir pro Ushuaia, só que eu só fui até Goiânia com ela.
Nem isso, sei lá. Foi ali na padaria. A minha jaqueta, ela tem só a camada mais, né, o forro dela que é para o inverno e ela é impermeável total, assim. E a do Nicolas era, tipo, ela tem uma camada, um impermeável no meio das duas e ele estava sem as duas, na verdade. A gente estava viajando, não sei o que aconteceu e a gente tirou e tal. E todo o trecho até chegar no Brasil, uma chuvarada do inferno, a gente estava andando muito devagar, por isso a gente chegou muito tarde. E daí chegou lá, ele estava completamente, tipo, a gente teve que parar, ficar um tempo tentando enxugar, trocar de roupa. Ele trocou de roupa, mas né, a jaqueta não tinha outra opção. Mas por baixo estava todo molhado, ele trocou tudo que ele tinha por baixo e a gente seguiu viagem. Mas o trecho no Brasil, as estradas são muito ruins, né? Então, puta, esse trechinho até Pato Branco é uma estradinha muito pista simples, cheia de buraco, assim, principalmente chegando perto de Pato Branco. E, cara, muito caminhão. Já era noite nessa hora? Já, bem noite, assim. Piorou 200%, então, o cenário, né? Tudo... Não, cagada. Tudo de pior, assim, né? Porque chuva à noite, numa estrada ruim. Aí é muito doido esse momento, porque eu sempre me pergunto assim, né? É a troco de quê, né? Por que vocês não poderiam ter ficado lá na primeira cidade? Não sei se de repente você pode ter pensado nisso. A troco de quê que eu fiz essa loucura? Nem me adiantou tanto, poderia ter... A verdade é que qualquer decisão que a gente toma, depois a gente fica se perguntando, né? Então é isso, velho. O negócio é que você tem que lidar depois com as suas escolhas, né? Então a gente vai tentando tomar a decisão certa, mas mesmo assim, mesmo quando você ainda, tipo assim, não foi tão, né? Deu tudo certo, mas daí você fica, pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, é foda. Ó, uma das coisas mais legais também, né, nessa jornada toda é a questão da experiência adquirida, né? Porque você já andava de moto, você já até falou isso no outro episódio, mas você nunca foi... Você era um motoqueiro desencanado, né? Que você fala lá no outro episódio. E que você não tinha esticado, não sabia esticar a corrente, não sabia trocar óleo, porque você simplesmente fazia isso na revisão, deixava os caras lá fazer e você não se preocupava muito com isso, né? Lá no outro episódio a gente comentou da questão de apertar a corrente, você até fala que depois aprendeu a apertar a corrente e para o Ushuaia vocês já estavam com essa parte meio que resolvida, né? Mas aí outras coisas de inexperiência acabaram aparecendo aí. Por exemplo, você ainda não sabia trocar o óleo, que assim, para muita gente que tá ouvindo o Motorama Cast fala, como é que o cara vai pro Ushuaia e não sabe trocar o óleo da moto e tal? Mas é assim, gente, a gente aprende as coisas no caminho. Outras experiências ele já tinha adquirido. Essa em específico ele ia adquirir naquele momento. E aí tem uma hora engraçada que você chega lá e você... Um rolê para achar o óleo certo da moto, comprou o óleo errado primeiro, depois veio o óleo certo. E você chega lá pro cara e ele pergunta, e o filtro da moto de óleo? Você comprou ele? Aí o Frank perguntou, precisa de filtro também? É bom demais isso, cara. Esse relato foi legal, porque ele tem muito significado, cara. Primeiro de tudo, ele é muito sincero. Como o motociclismo ele tá muito envolvido com o negócio de querer ser malvadão, é raro encontrar alguém que admitir isso. Não tem problema nenhum em admitir. Porque não tem nada de errado, mas as pessoas têm muito problema em admitir que não sabia. Eu achei muito lindo, assim, porque eu também já... E eu Guigo, então, nossa, nem se fala. Eu não quero te botar na fogueira, não. Pode botar, essa é a hora. Talvez eu não consiga lembrar de nenhum exemplo. É bom que em vez da galera zoar o Frank, a galera fica me zoando nos comentários. Então pode falar aí. Não, fica tranquilo que eu sou ruim pra lembrar de exemplo pontual, assim. Principalmente se for pra queimar o brother, eu não vou fazer isso. Mas isso foi maravilhoso, cara, porque qualquer um de nós pode se identificar, se não com aquele exato exemplo, com qualquer outra besteira. Eu lembrei de uma aqui. Que esse eu sempre lembro. Eu tava nos meus primeiros dias de começar a andar de moto, tava na fase da minha primeira moto e tudo mais, e aí tinha andado em scooter só. E aí a próxima moto que eu fui andar, aí eu tinha andado em uma CB antiga, e depois eu fui andar em uma moto que depois acabou se tornando a minha próxima moto, uma Lander. E aí, eu tava assim, na nave, né, voando com aquela Lander. E aí eu cheguei no lugar e desliguei a chave, mas ao contrário do que eu sempre faço, geralmente, que eu só desligo a chave, não importa a corrente. Nesse dia, por alguma razão, eu apertei o botãozinho ali, beleza. Na hora de subir de volta na moto, isso assim, no meio da rua, liguei a chave, nossa, e aí, a moto não vai ligar não? Tava partida nada, eu falei, putz, foi só botar a mão na moto dos outros que eu estraguei, né?
Nada. E eu tava na frente de uma oficina, tem uns amigos meus. Falei, nossa, sério que eu vou ter que passar essa vergonha? Pedir ajuda pros caras, velho. Falei, não, quebra a cabeça aqui mais um minutinho, talvez você encontre a questão. Aí eu olhei pro botãozinho vermelho e falei, eita, você tá apertado, né? Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro assim, cara, é uma vergonha, assim, mas é uma vergonha muito interior, porque acho que ninguém nem entendeu. E também durou 2 minutos no máximo, mas eu sempre lembro disso, velho. É mais ou menos a história do filtro, sabe? Vou trocar o óleo, velho, tem que levar o filtro. Não, mas esse lance do botão de cortar a energia ali, a chave, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Isso aconteceu comigo. E o pior, quando a primeira moto, né, que eu comprei mesmo, assim, foi uma Falco. Opa. E eu teve esses 2 casos, o botão de ignição ali, que eu desliguei, eu não sabia o que deu, achei que tinha morrido a bateria, esqueci, achado que eu tinha esquecido o farol ligado, que nem tinha como deixar ligado o farol, mas aquela coisa. Não. E tinha a chave de combustível, né, naquela época, né, tipo, ela era carburada, né? A Falco tinha, você virava o tanque para reserva, e tinha a posição que desligava ele, né? A torneirinha. E daí, de repente, a moto morreu andando e eu falei, cara, o que aconteceu? E eu parei e já falei, puta, eu vou ter que chamar alguém da concessionária para vir pegar a moto e tal. Daí que eu fui me ligar que eu não tinha... né, ela sai um pouco, ela tinha um resto lá, né? Ela pega um pouco e sai e logo morre, né? Acaba o combustível e demorei para descobrir. O momento da queda do Nicolas foi um pouco parecido com isso, né? Porque a moto tem aquele sistema que ela desliga quando ela cai para não pegar fogo. Vocês não conseguiram ligar ela logo em seguida que vocês levantaram e vocês acharam que tinha estragado a moto. Só que depois da caminhonete levar ela até lá, teve atendimento médico, depois vocês foram ligar, né? Até pro policial lá, você passou até uma vergonha, você foi falar pro policial o que aconteceu. Aí você foi lá, ligou agora. Não, cara, isso aí, na verdade, foi muito louco, assim, porque na hora, assim, que ligou, sabe, como se tivesse feito um download de uma matéria que eu tinha lido falando aí você lembrou. Lembrei, porque tinha apagado isso da minha cabeça, assim, era tão... O estresse todo ali me fez nem pensar nisso, assim. Mas na hora que eu bati o negócio, sabe, na hora, tipo assim, tanto que eu fiquei explicando pro guarda daí, pro policial, toda essa história do negócio, porque daí eu lembrei na hora, assim, da matéria que eu tinha lido. É bizarro. Isso já aconteceu comigo também, com a Lander. Foi depois que você trocou o pneu, aquele dia lá que deu aquela merda que você trocou o pneu e... Não, porque nesse dia eu tive que voltar com ela pra loja na carretinha, né? Ah, tá. O pessoal da oficina mandou a carretinha até aqui, a EPTG, e eu fui pra lá. Mas foi numa primeira queda, assim, que eu deixei ela cair parado, né? Que também não tinha muita afinidade com moto um pouco mais alta. Eu acho que foi no dia que eu fui descer dela e aí ela caiu. Ou eu fui subir, ela caiu, alguma coisa assim, algum momento assim. E aí ela não tava ligando mais. Mas eu lembrei disso aí, então eu falei, ela liga, depois de 1 minuto ela liga. Não, e as várias vezes que eu deixei a GS cair, mesmo na viagem, cara, parei uma vez, no meio da estrada, a gente parou, porque não sabia direito para que lado virar, eu parei no meio da estrada e ela caiu no meio da estrada. Por você em cima dela? Eu parei assim, o Nicolas deu uma parada, eu parei, e pra gente não sabia em que era uma bifurcação, assim, a gente parou, e eu tombou, e tava com um galão de combustível, começou a vazar combustível e eu não conseguia levantar a moto sozinha, daí o Nicolas demorou para encostar a moto dele, que daí ele teve a preocupação de parar fora da estrada, daí ele foi para o acostamento e veio me salvar. Mas a sorte que era uma estrada tipo deserta, que não tinha ninguém vindo, mas vergonhoso. Uma das coisas que me assusta nas GS, nas grandonas, é essa questão aí, você tá sozinho, deixa ela cair. Eu sei que tem como levantar ela sozinho, com a técnica certa funciona. Mas, velho, tem horas que você tá cansado, né? Tem horas que você... mas mesmo pode ser mais difícil. Mesmo com aquela técnica, meu puto, foda. Mesmo com essa técnica aí, eu acho que não me garantia não, cara. Sem falar que é meio desolador também, você vê a moto cair no chão. Aí, teve um outro momento que eu separei aqui, porque foi um parênteses na história, Frank, que você conta lá e depois você não conta mais, e eu fiquei, o que diabos aconteceu aqui? E eu separei só para entender e você explicar melhor o que foi que aconteceu, porque você fala muito rápido dali. Devo ter esquecido de continuar a história. Não, mas é porque na verdade não tem muito a ver com a moto e tudo, mas foi um momento ali que foi meio engraçado, que você fala que foi até poderia ter sido o Tarantino que escreveu.
Que foi a hora que você vai trocar dinheiro lá, comprar, trocar a moeda lá e tudo. E aí você entra num lugar que é escuro, chega nos caras lá e aí parece que vocês entraram num rolê que tá dentro de um filme ali mesmo. Aí vocês trocam o dinheiro e depois sai. O que aconteceu ali, velho? Quem que são esses caras? Que foi isso, velho? Chegou a descobrir? Eu também não entendi, cara. Na verdade, eu acho que eu conto ali, a gente estava atrás de uma casa de câmbio e uma mulher fala lá de um hotel. E é bem aquilo, assim, eu fui achando, pô, sei lá, o cara do hotel recebe muito dólar, muito real, muito, né, e acaba trocando os pesos e tal. E eu fui nessa, assim, daí cheguei lá, tinha uma casa de cama, uma agência de turismo, na verdade, do lado do hotel, fechado, né, porque era domingo e tal. E o hotel lá. E daí era um corredor esquisito, assim, mas parecia, chegando lá, parecia sabe aqueles filmes que tem um monte de cozinheiro imigrante, assim, sabe, estrangeiro, que não fala... Você até falou que o cara era asiático, né? O cara era meio... Sabe, daí os outros também, assim, não eram todos asiáticos, mas eu acho que era mais... Esse cara era bem asiático, assim, tipo um tipo japonês, assim, descendente japonês. Mas os outros eu acho que era mais descendente de indígena, assim, sabe? Aquele indígena da Argentina, aquele povo, né, latino, assim, mesmo da América Latina. Tipo os peruanos, os bolivianos. Mano, você achou os agiotas do local, foi isso? Era total, assim, só que tipo, estavam os caras sem camisa, sabe? Tipo assim, aquelas coisas bem cinematográficas mesmo. Eu falei, cara, que... E você falou que os caras estavam fumando, aí você chegou e do nada os caras pararam e olharam pra você, abriram uma gaveta cheia de dinheiro jogado assim. Eles tinham dado um bolo de dinheiro pra uma senhora lá na hora, né? Parecia que era uma operação ilícita que tava acontecendo ali. Totalmente ilícita, assim, sabe? Parece que era o cara que eles, tipo... A princípio eu achei que era como a loja de câmbio ficava fechada, a agência de turismo ficava fechada no final de semana, eles transferiam para lá de forma improvisada. Mas daí o cara abriu assim, cara, era, sabe, um gavetão alto assim, parecia aquelas gavetonas de ferramenta, mas tipo gavetão de panela mesmo, porque era meio uma não dava para ver que era uma cozinha, mas era como se fosse um negócio meio industrial. Meio preparatório para cozinha, assim, uns bancadas de aço inox, de mármore, e esse gavetão branco e tal. O cara abriu assim, tinha muito dinheiro, uma calculadora lá e tudo assim, tipo, jogado, tudo feito na... Mas como eu cheguei, tinha esse Você pensou, eu quero resolver esse negócio logo e sair daqui, porque... Mas eu não fiquei tão preocupado quando eu vi que, tipo, tinha essa senhorinha com o senhor, assim, um casal mais idoso. Ela era a líder da gangue. Ela era a líder da gangue, você tá... Não, mas eles eram, tipo assim, turista alemão, sei lá. Você fala isso, é verdade. Parecia europeu, né, os caras. E eles estavam lá trocando. Eu falei, cara, se, né, tipo, eles estão trocando de boa, eu vou trocar também. E não tem que ser feito, é melhor dançar conforme a música, né, do lugar. Não vão me sequestrar aqui, pedir resgate e tal. Tá de boa. Cara, essa fase aí foi legal mesmo. Mas desculpa, te interrompi. Não, que foi muito, muito, muito fora mesmo do programado, assim, sabe? Parecia que a gente realmente passou num portal e entramos numa outra história, assim, cara. Totalmente. Desde os tiozinhos fumando no hall, assim, sem ninguém no hotel, atendendo, tudo muito louco. Que doido. Isso me faz pensar nas fotos doidas que você tirou da viagem. Uma viagem como essa rende uma fotografia maravilhosa, né? Então, para quem ainda não leu e quiser ler, saiba que vai ter um deleite visual aí, porque principalmente assim, em alguns centros urbanos, eu achei as fotos de Buenos Aires muito bonitas, coloridona, bem bonita mesmo, e é lógico, né, na natureza também, né, o glacial lá de Calafate, cara, bem doido mesmo. Então assim, galera, quem quiser ler no site vai pirar, e se eventualmente um dia sair uma edição impressa também, já tem a parte visual garantida. O Frank até fala de uma certa frustração que ele tava ali na hora de tirar as fotos, porque ele queria tentar captar aquela imagem, né, que ele tá naquela imensidão de gelo ali e tudo. E eu sei como é que é essa sensação, né, de a gente ir num lugar e tentar tirar uma foto, e a gente nunca vai conseguir mostrar pra alguém o que a gente viu ali, né? Porque não só existe, o que a gente viu, o que a gente presenciou... É igual você ir no show ou assistir o DVD. E aí o Frank até fala, pô, é isso que provavelmente define os grandes fotógrafos, né? Que são os caras que conseguem, né,
transparecer aí um pouco da imensidão de algum lugar, alguma coisa assim. Mas eu achei legal, Frank, que mesmo nos momentos mais difíceis, em algum momento você lembrou de tirar foto. Pô, eu vou tirar foto aqui porque numa hora eu preciso mostrar o que aconteceu. Até toda aquela história que a gente... porque você volta muito naquela história do Atacama, né? Claro. Do Atacama, e depois fala da história também do pneu, que direto vai voltando para ela, aquela história do pneu, que você não sabia aonde ia dar de verdade e tudo. E em algum momento você lembrou aí também de tirar a foto daquele momento, e é massa. E aí, até já puxando já um pouco desse momento aqui, do pneu, né? Essa história ela vai se desenrolando até mais ou menos no capítulo 9, você vai lembrando daquela hora do pneu ali e tudo, até resolver. E aí chega no episódio 9 com um momento de alívio do Nicholas, né? Porque ele tinha ficado meio introspectivo e tal. E aí tem aquela foto que ele tá com o pneu, né, em volta dele ali e tudo. E assim, dá pra ver, cara, a cara de alívio dele ali na foto, cara. É muito massa. Ali foi, até falo, né, que foi uma das melhores, apesar de não ser a foto mais tecnicamente boa, assim, mas aquela foto, para mim, é uma das melhores da viagem, assim, por representar tudo isso, assim, tipo, foi a solução de ali, né, em Bahia Blanca, que a gente estava, foi o ponto que a gente achou mais, assim, que tudo se resolveu de fato, assim, onde a gente achou pessoas que realmente ajudaram a gente, né? Tanto o cara lá, o piloto depois no dia seguinte, né? Que a gente foi no piloto de motocross lá, que ex-piloto de motocross, que foi o mecânico que botou tudo e estava disposto a ajudar, né? Porque nos outros casos o cara falava... Não, e ele foi rápido, né? Ele chegou lá no horário, você estava com medo que ele não ia chegar, ele chegou... E era muito louco, assim, porque, né, na Argentina, tipo, não, se você quer fazer o negócio de moto, independente se é de moto ou de carro, pneu só se arruma no borracheiro. E daí as oficinas de moto não têm o serviço de borracheiro dentro da oficina de moto. E daí o cara, eu perguntei ainda na loja, o cara troca o pneu? Ele, não, troca e tal. Eu achei que o cara estava resolvido ali com a oficina dele, nessa oficina ia ter tudo. Mas não, o cara chegou e falou, não, eu vou sair, fiquem aí, a gente... Largou vocês dois lá, né? Rolou até uma relação de confiança legal aí, né? Que ele deixou vocês lá, você deixou ele levar a roda e o pneu, mas ele foi lá e resolveu, né? Ele foi um cara que comprou a briga de vocês ali, né? Ali foi, a gente, né, teve sorte de encontrar o cara da loja, que foi bacana, assim, também disposto a entender o que a gente estava querendo e entender que eu não sabia. Ele foi lá na moto ver ele perguntou para mim quantos discos de freio, quantos freios tinha na frente na moto. Eu falei, cara, quantas pastilhas aqui? Eu falei, quantas pastilhas, sim? Eu falei, cara, eu não sei, velho. Tipo, são 4, não são? Eu nem lembro agora também. Daí ele falou assim, não, eu acho que são 2 jogos, né, tal. Daí ele perguntou o modelo, tal. Mas daí ele falou, não, então vamos lá ver. Daí ele saiu, foi lá, deu a volta na quadra, que a gente tinha parado lá. E daí ele foi ver e tal. Então foi tipo assim, ali a gente ficou bem aliviado por justamente ter um apoio, assim, sabe? Ter uma galera que estava disposta a ajudar e tal. Porque você fica muito perdido, cara. Ainda mais num país que você não domina a língua, você não sabe direito essas coisas, assim, tipo, puta, como é que... Você tá mais exposto, né? E eu ficava de cara, né? Eu até falo essa coisa eu não lembro se eu deixei isso no texto, mas eu falei, cara, eu dou graças a Deus daqui das concessionárias Honda aqui, que sempre me atenderam aqui, sabe? Tem a Honda aqui em Curitiba que eu levo para a oficina. Você fala que é diferente a relação das concessionárias aqui com as lá, né? Aqui meio que a concessionária resolve tudo, lá não. Exato, mesmo nessa, né, em Bahia Blanca a gente chegou achando que, puta, aqui tem uma concessionária Honda, estamos resolvidos. Aí chega lá, trancar, a porta fechada, um cara, tipo, só um cara, fala, não, se você conseguir comprar um pneu e trouxer aqui, eu dou um jeito de colocar. Falei, porra, cara. Mano, eu vou dizer que teve um cara que eu odiei e um cara que eu amei nessa parada toda aí na história. O cara que eu odiei é o cara que chegou ali, que tava tentando tranquilizar vocês o tempo todo com um sorrisão, falando, não, o pneu de vocês vai chegar, tem um pneu aqui que é mais largo e tal, não sei o que. Aí depois ele ia lá, conversava com outra pessoa e vocês lá esperando. Aí do nada o cara voltava sorrindo, não consegui o pneu de vocês. E cara, é bem esse clima, assim, sabe aquele cara bonachão, assim, amigão e tal, pô.
deixa comigo, eu resolvo. Eu odiei esse cara. E eu amei o cara que era o ex-piloto de motocross, porque, cara, putz, velho, eu consigo ver esse cara, sabe? Eu e o Hugo, a gente já conheceu durante as vezes que a gente viajou e conheceu várias pessoas. A gente conheceu caras nesse perfil, assim, que são caras que a gente sabe que a gente vai sentar pra conversar com o cara, ele vai ter um monte de história pra contar. E esse é um cara parceiro que quer compartilhar. E que era um ex-piloto, e você falou que tem os cartazes dele lá, que ele, né, pilotava e tudo. Nossa, velho, eu achei esse cara sensacional. Eu queria conhecer esse cara, velho. Uai, vamos lá, ué. Vamos lá. Mas e o cara dá aula, e o cara é super bacana, porque também o cara dá aula era meio que pelo que ele falou, era meio tipo assim, para ajudar até a formação de molecada carente, assim, tipo, sabe? Um Senai, um negócio dando assim. uma profissão, assim, eu acho que era mais ainda um cunho social, assim, que era bem bacana, assim, pelo jeito dele contar, assim. Eu achei ia bem o espírito do cara, assim, sabe, de ajudar, de querer resolver a parada sem estresse, o cara super tranquilão, assim. Quem diria, cara, encontrar um argentino assim, velho? Tô zoando. Que isso, velho. É brincadeira, galera. Que isso, cara. Esse cara é maravilhoso mesmo, velho. Também fiquei a fim de conhecer ele. Piloto de motocross é sempre da hora, né? Mesmo que seja aposentado. Nossa, eu imagino, sabe quem, sendo fãzaço desse cara? O Lanner. O Lanner. Não é? O Lanner, abração, velho. Sei que você tá assistindo ou ouvindo, cara. A gente te ama, irmão. O Lanner, Frank, é o cara da Relações Públicas da Yamaha, velho. Ele é um cara que vive a moto desse jeito aí, sabe? O cara é maravilhoso. É só história foda, e ele já foi jornalista também. Anda muito de moto. Velho, é um cara que anda muito de moto. Toda vez que a gente troca ideia com ele é pra aprender, sabe? Total, assim. Não, e aprende. Não, falou bem, cara. O Lanner é esse cara mesmo. Ele sempre dá aula, velho. Não é conversa, é aula. Mas eu acho que o grande lance, que nem vocês falaram também, essa questão de ter sido honesto e contando o negócio. Cara, o que eu acho mais legal é de juntar assim a galera e trocar experiência, trocar ideia, mas sem querer. A gente sabe que no meio, né, dos motociclistas tem muito essa coisa de se gabar, de eu sou foda e eu já fui tal coisa. Não, eu ando de moto desde antes de você nascer. Aqueles caras que adoram contar acidente, né? Eu já caí várias vezes. Eu já tive essa moto aí que você tem. Isso não é nada, né? Isso não. Mas eu prefiro esses papos mais, tipo, trocando ideias, falando a real e, tipo, trocando experiência. A gente aprende muito mais do que ficar, tipo, nessa de só... Não, total. Às vezes aprende também com esses caras que gostam de contar vantagem, mas é que cansa muito rápido, né? Sim. A gente muitas vezes aprende como a gente não quer ser também. Ajuda. Cara, acho que assim, no final das contas, essa sua grandíssima viagem foi um clássico exemplo de... Assim, tirando as coisas de errado, deu tudo certo. E no final das contas, é isso que aconteceu. Deu tudo certo, cara, né? É sempre bom pensar assim no final das contas. Não é um lance positividade tóxica, não. Não é isso. É analisar os fatos mesmo, com critérios, entender que depois de tudo, de todos os desafios, problemas ocorreram, mas os dois voltaram bem, né? Saudáveis, com tudo. E melhor, eu diria, né? Porque você não volta a mesma pessoa, volta? Exatamente. Essa é a última frase, inclusive, acho que do episódio 12 é isso. É que eu não queria dar spoiler, né, pra galera. A última frase é spoiler. A última frase do livro, porra, tô brincando. Agora já tá dado. Não, mas aqui é spoiler. Aqui quem não leu, né, as coisas, mas tá acompanhando aqui, é um convite para ir ler e ver tudo isso, né, na Vera e tal, porque eu, muitas vezes, quando eu tô ouvindo um podcast que fala até de um filme que eu não assisti, muitas vezes os caras estão dando spoiler, mas me deixa até com mais vontade de assistir. Não, isso é verdade mesmo. Eu espero que aconteça com quem não tenha lido, mas tem muita gente que tá aqui que leu, cara, porque tem uma galera nos comentários, até no comentário lá do primeiro podcast, tem comentário, sei lá, de alguns dias atrás, de gente perguntando se saiu o livro. Lá nos textos tem um cara que ele tava acompanhando e sempre comentando em quase todos. Comentou. Lá nos primeiros tinha mais gente ali comentando, então assim, tem muita gente que acompanha. Essa foi uma história que alcançou várias pessoas, né? Várias pessoas foram tocadas, sensibilizadas com essa história. Alguns que eu vi relato, tipo, nego que deixou comentário, porque pessoas que já fizeram essa mesma viagem, né, e às vezes não tiveram a possibilidade ou a capacidade de
de reproduzir, deixar em palavras. Então, pô, é uma forma da pessoa reviver aquela experiência também. Então tem esse valor para quem foi, para quem não foi também. Muitas pessoas... Teve pessoas que entraram em contato comigo, mandaram mensagem falando nessa questão de a oportunidade de você fazer uma viagem com teu filho, né, com o filho e tal, que é o sonho dele, e pessoas que falaram, pô, eu nem curtia tanto ler, mas, pô, a história é tão, né, tipo, como o assunto me interessa, eu comecei a ler e quero ver se sai o livro e tal, para poder ter o livro e tal. Eu acho tudo isso bacana, cara, eu acho de qualquer, né, seja pela viagem, seja pelas filosofadas e tal, pelos perrengues, pelas besteiras que fiz durante a viagem, mas sempre se para a experiência de quem está lendo tá valendo, tá curtindo, pô, eu acho super válido. Para mim, o mais legal da história toda é que você conta de peito aberto mesmo, assim, ali você contando, sei lá, coisas íntimas que você pensou e seu filho ia ler depois ali, pô, a preocupação que você tava, a irresponsabilidade que você acha que você teve em alguns momentos, você tá escrevendo ali mesmo e botando para fora a inexperiência com a questão do filtro de óleo, né, das coisas todas. O fato de ser tão peito aberto, assim, tão sincero, me atrai muito, sabe, nessas coisas que é verdadeiro, assim, né, então tem muita gente que, a gente já falou que algumas vezes quer pagar de sabichão, quer pagar de machão da moto e tudo, mas o mais legal é a história real, assim, velho, é a história de gente que tá aprendendo no meio do caminho e tudo. E agora, assim, uma coisa que o Frank vai levar para as próximas viagens é filtro de óleo, intercomunicador. Tá pensando no intercomunicador agora, Frank? Então, eu tenho uma dúvida, na verdade, não sei se vocês têm informação sobre isso, se o intercomunicador funciona entre motos, funciona bem à distância, assim. Eu tenho dúvida da distância que ele aguenta, sabe? Porque o pessoal usa mais com o garupa, né? Não, aguenta bem, cara. Hoje em dia tem uns bons aí que aguentam uma distância de até o quê? 1 quilômetro? Até 1 quilômetro. Eles dizem que é 1 quilômetro, mas na verdade é tipo uns 700 metros. Mas é o suficiente, você não pode fica considerar tão mais distante que isso. E assim, eu e o Hugo a gente usa, né? E assim, primeiro a gente usava um chinesinho, que é mais barato, e o alcance dele era muito bom também, a bateria era muito boa, né? A gente se falava bem. E recentemente a gente investiu no mais fodão aí e tal, que a gente consegue ouvir música, aí a gente aperta um botão, aí interrompe a música um do outro, a gente fala rapidão o que precisa falar e depois volta pra música. E, cara, é uma mão na roda. Porque, assim, tem até uns momentos ali que você compara muito a diferença entre viajar de moto e viajar de carro. Porque de carro você tá ali com uma água, você tá, né, pode beliscar algumas coisas, pode conversar com a pessoa que tá com você e saber o que ela tá pensando de verdade. E na moto você não tem isso, né? Só nos momentos de parada. Mas o intercomunicador, ele meio que... Essa parte ele dá uma resolvida e a experiência já fica bem diferente, né? Fica. Claro que é muito legal também viajar sem um intercomunicador e essa sensação que você teve de introspecção, de pensar, isso é legal pra caramba também. E às vezes é até legal desligar o intercomunicador e parar de conversar, porque é um saco, às vezes, ficar conversando demais na estrada, né? Mas o intercomunicador, ele resolve muitas das coisas, assim, pra parar, precisar parar, falar pra onde vai. Então, e às vezes até essa não precisa parar para combinar, né? Tipo assim, ou chegar e trocar, E às vezes, muitas vezes aconteceu isso, assim, de eu achar assim, cara, eu achava, né, também essa mania de achar que eu que sou, né, mais experiente ou sou o pai da história, né, na hierarquia, o mais a ser levado mais em consideração, eu ficava pensando, puta, eu já tô cansado, minha perna tá doendo, não tô conseguindo uma posição, essa estrada tá ruim pra caramba, né? Tinha uns trechos meio esburacados, principalmente na viagem pra Atacama. E eu pensava assim, cara, eu até aguento, mas eu acho que o Nicolas não aguenta. Eu vou parar e perguntar pra ele. Aí eu parava e daí perguntava e falava, não, cara, eu tô de boa, pode seguir. Aí, na verdade, eu queria parar e ele não, e tal. E num comunicador, né, um intercomunicador ia, tipo assim, como é que você tá? Tá beleza? Tô cansado. Isso. E outra hora importante que o intercomunicador entra aí, que eu lembrei também enquanto você estava falando no texto, que a gente aconteceu nessa viagem de São Paulo para cá, quando eu tive com o Hugo, tipo assim, ele faz uma ultrapassagem lá na frente, pega um caminhão, alguma coisa, e aí ele já tá olhando ali, e ele fala para mim, pode vir. Isso aí ajuda pra caramba também, você não saber se mais você segurança. pode ir ou não. Mais segurança. Então, se dá essa distância assim, de comunicação, é bacana também, para essas questões de segurança, né? Até o mais baratinho dá, cara. Isso aí vai te atender muito bem.
Vou investigar agora esse. Vale a pena. E ó, demais. Só então pra gente chegar aqui na parte final, não sei se o Hugo vai trazer mais coisas, se trouxer também não tem problema, mas eu sei que a gente tá caminhando aqui quase pro final. No final, Frank, você fala da emoção que bateu, cara. Teve um momento ali que você parou, não sei se já era em Curitiba, não lembro agora. Você parou e você olhou pro Nicolas e bateu uma emoção inexplicável que você fala lá, sabe? E aí, em outro momento no texto antes, que nem no final, você fala de uma coisa que eu trouxe aqui para falar do final também, que é naquele momento de contemplação, né, que você chega também lá no próprio Ushuaia e você fala que estavam todas as motos que você tive estavam lá também, né, os problemas que tiveram, às vezes, como é que é? Calma, deixa eu organizar aqui. Tá escrito aqui, ó. Naquele momento também estavam todas as motos que tive, todos os problemas que me fizeram abandonar diversas vezes o sonho de chegar até ali. Né? Uma conquista ela ganha maior valor quando você soma todas as dificuldades que te fizeram atingi-la em outras oportunidades. Quer dizer, naquele momento até que você está olhando as geleiras ali, uma pessoa que foi de avião para lá e parou para chegar e olhar a geleira, não vai ser a mesma coisa de uma pessoa que rodou todos aqueles quilômetros para olhar aquilo e contemplar aquilo daquela forma. Da mesma forma, quando você está chegando em Curitiba de volta, bate aquela emoção porque você vê, né, é aquela coisa, porra, foi tanta emoção, tanto perrengue que rolou, que acho que não dá nem pra, eu vou tentar falar para você explicar um pouco de como é que é essa emoção, mas não sei se dá, né? Então, eu acho que está nesse último capítulo também, e até foi a motivação de querer escrever e contar e tentar passar isso, né? Mas que eu até comparo com a questão dos corredores de maratona, né? Que tipo assim, cara, e eu acho que é só quem é do meio talvez entenda, que eu até falo, né? Tipo assim, cara, depois que eu voltei, eu até nem contava muito, ficava falando sobre a viagem, porque as pessoas perguntam, você foi e tal, e não tem noção da dimensão do que é, no significado de ir até lá de moto e voltar e tal, né? Então tem muito disso, assim, e naquele momento de chegada, assim, aí que também cai, não só a questão, né, ali também de eu estar com o Nicolas e tal, mas eu estava voltando exatamente passando pela mesma, né, que a chegada, eu tô ali, eu estava na região metropolitana de Curitiba, já tá, a estrada, mas já tem semáforo, então a gente dá aquela parada e tal, e é bem a saída da cidade, e eu lembrei exatamente do dia que a gente estava saindo, e a nossa, sabe, e você é totalmente outra pessoa, né, que foi o que a gente falou, e é o título do último episódio. E bateu de repente, assim? Você não estava esperando sentir aquela emoção naquela hora? Pois é, não, tipo, daí que eu me liguei, na verdade, assim, tipo, daí que você olha e fala assim, cara, olha, né, daí cai aquela ficha, assim, né, tipo, claro, já tinha meio que, né, por causa da situação em Buenos Aires e tal, já tinha meio que... Já estava meio abalado emocionalmente. Parado para refletir muita coisa, tanto que eu coloco ali no episódio anterior, né, no 11º. Mas aí nessa chegada, você fala, cara, é exatamente isso, sabe, assim, eu lembrei na hora de como que a gente saiu e de como que a gente estava voltando e tipo assim, para mim era completamente diferente, assim, sabe, tipo, parecia, e era o quê, tipo, 18 dias que a gente tinha saído, né, tava fazendo acho que 17, 18 dias da viagem, e cara, parecia totalmente diferente, sabe, aí eu olhei pro lado, assim, aquela coisa assim, tipo, aí você vê, tipo, toda a moto já tá diferente, a bagagem já tá embalada totalmente. Você sai todo bonitinho, né, na viagem, você sai todo... Chega um lixão. Arrumadinho, a bagagem toda bem arrumada, bem amarrada, e depois o resto vai, tipo, você vai improvisando, vai pegando o jeito da coisa, a coisa vai ganhando outra forma, assim, né, você já convive diferente com a própria moto, com o próprio, né, com eu, no caso, com o Nicolas e tal. Era uma sensação totalmente diferente, assim, então ali foi que bateu mesmo. Por mais que você ache que não dá para transparecer tudo, é óbvio que não é a mesma coisa do que viver, mas eu posso te garantir, cara, que transparece sim, na hora que a gente chega naquele momento final ali da leitura, a gente sente uma emoção, assim, consegue imaginar o tanto que foi emocionante esse momento. Eu lembro até de uma série que são de 4 vídeos no YouTube de um cara americano, acho que é Jake Bowles o nome dele, se eu não me engano,
eu já contei isso pro Hugo também, né? Eu acho que depois você assistiu o vídeo, né, Hugo? Assisti e me emocionei também. O cara, ele sai da costa leste dos Estados Unidos, se eu não me engano é de Nova York, e ele dá uma puta volta nos Estados Unidos, era um sonho dele, né? E aí você tá achando legal, você tá vendo, ele tá de Bonneville ali e tudo, você tá achando divertido, né, e tudo que tá acontecendo, e aí ele começa a voltar e tal. Só que até aí é tudo divertido. No momento que ele começa a chegar em casa, velho, do nada ele começa a chorar, e dá pra ver no retrovisor, assim, que ele tá chorando, saca? Ele começa a limpar o olho, assim, e, velho, aí aquilo toma uma importância totalmente diferente na hora, assim, você tava se divertindo com o cara e depois você entende, caraca, velho, e aí você se emociona junto com o cara, sabe? E foi um pouco do que eu senti aqui na leitura final ali, quando a gente tava chegando, e você fala disso daí, e tinha acabado de acontecer a parada do avô do Nicholas também, né, e tudo, então... É foda, cara. Você conseguiu transparecer, sim, alguma coisa de emoção, tá? Só pra te dizer. Com certeza. O 12 foi o encerramento certo, né? Pra história, com a emoção que ele trouxe. Mas eu preciso retornar pro 11 também. E até vou aproveitar aqui, já que o Guigão releu um texto, eu vou reler também. No 11, tem um parágrafo em que você escreveu assim, ó. Segui pela Avenida Corrientes, relembrando de toda a nossa viagem até ali. Recordei a ida para o Atacama, 11 meses antes, e a mãe do Nicholas dizendo que se algo acontecesse com ele, ela nunca me perdoaria. Refleti sobre toda a motivação que nos leva a pegar uma estrada de moto, com todo o risco que envolve, simplesmente para chegar a um ponto e voltar. Pra quê, né? Pra quê? Ninguém entende, nem a gente. Só que a gente gosta de fazer isso aí. Não tem explicação, velho. É bem isso, né? Tipo, cara... Mas o Guigo também falou, né? Essa questão da diferença entre ir para um lugar, pegar um avião, vai lá e ver os glaciais lá do Calafate e tal, e a diferença de ir fazer todo o percurso, né, cara? Porque daí tudo bem que é legal lá, e eu também comento sobre isso, né? Todos os lugares, apesar do Ushuaia lá ter ficado foi meio tipo sem graça, mas todo lugar é bacana, assim, você vai passando, mesmo as cidades pequenas e tal, você sempre tem alguma coisa legal de ver e tal, mas é muito mais o percurso, todo a ida e todos os quilômetros rodados do que simplesmente chegar lá, né? Esse é o que motiva a gente, não sei, mas no fundo a gente às vezes fica, cara... Que roubada, né? Tem momentos que você fala, cara, que roubada, por que eu fui tomar essa decisão de vir até aqui? Agora tem que voltar. A volta geralmente não é tão legal quanto a ida, né? Que a ida é cheia de descobrimento. É isso. Ó, Frank, eu quero que você saiba, velho, que pra gente ter esse momento aqui que a gente finaliza uma etapa desse né? Que dá o ponto final na história em si, a gente chega aqui e grava esse podcast. Eu sei que pro Hugo é a mesma coisa, porque ele já cantou essa pedra no outro episódio. É como se fosse a gente poder realmente trocar ideia com o cara que escreveu o livro, e a gente sempre... Às vezes a gente sempre fica com esse desejo, né? Cara, eu quero perguntar um monte de coisa pro autor do livro e tudo. E aqui a gente tá tendo exatamente essa oportunidade, sabe? Então é uma experiência muito foda, de verdade, acompanhar toda a jornada das postagens disso, e chegar nesse momento aqui e a gente trocar essa ideia aqui contigo. E aqui eu... reforço o meu desejo de que isso não termine aqui, que a gente ainda consiga extrair mais coisas disso. Eu quero trazer o Nicholas, se ele topar, pra gente trocar essa ideia aqui também. E o projetinho tá rolando pra gente transformar isso numa nova entrega, porque é um objetivo meu agora. Essa coisa é a minha jornada. E acho que é do Hugo também. Uma coisa que eu penso também é, além de poder trocar essas ideias, eu acho que, além da história em si, que nem eu falei, né, eu acho que essa motivação, eu ler, no meu caso, né, foi escrever, e do Nicholas de ler a história, a própria experiência nossa, que deu vontade de viajar mais e de fazer outras viagens. É o Alasca. Eu acho que o objetivo também é fazer com que a galera se empolgue também e se motive e se inspire para pegar a estrada e sair. Então, eu também acho que dá para ver um projeto maior, assim, também, de espalhar mais essas coisas, de essas histórias, essas vivências e outros relatos, e esse relato também expandir e a gente explorar mais até em outros textos, outros episódios, ou de outra forma também, né? Com certeza.
É isso. Hugo Renault, deixa as últimas palavras contigo, meu. Caramba, velho, que responsabilidade. Não sei se eu consigo, não. Mas agradeço os nossos amigos aí, cara. Tô brincando. Consigo sim. Frank, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar 1h20 aí do seu tempo. Obrigado a você. Muito obrigado também por ter escrito esses textos maravilhosos e compartilhado com todos nós aí, velho, que somos tão entusiastas desse assunto, né? Por enquanto ainda não fizemos uma viagem dessa magnitude, mas eu quero fazer aí um dia, se Deus quiser. E vai rolar, eu tenho certeza. Só não vai ser de GS, vai ser de alguma outra trenheira aí. Eu vou descobrir o que vai ser. Galera, obrigado. Desculpa. Bora fazer uma junto. Não, então, nós vamos se encontrar aí no próximo aí da nossa Curitiba, vamos andar de moto. Então é isso, agradecer a todo mundo que ouviu ou assistiu Motorama Cast, esse que foi o episódio 30. Puta, 30 é um número muito bonito, né, cara? Era a idade que eu tinha há 3 anos atrás. Tô ficando velho. Massa demais, galera. Para de falar bobeira aqui. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Um grande abraço. Valeu!